Vamos inspirando bem profundamente e vamos buscar a sintonia com os guardiões. E vai tecendo toda a luz, toda a proteção em forma de tochas, redes em forma de tela metálica. E nós vamos mentalizando a presença amiga de Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, a nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde vamos buscando a sintonia com todos os espíritos que estudam junto conosco. Que nesse instante possamos expandir o nosso coração e a expansão da nossa consciência, para que nesta tarde seja de muito aprendizado, equilíbrio e fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Regressamos ao Hospital Esperança. Em nenhuma ocasião havia presenciado um mutismo na equipe de socorro. Aquela noite foi diferente. Nada nos restava a não ser nos refazer. E aí, algo mais aqui? Eu não. Na outra página, Tá. a maldade calculada. Tá, pode ler. A maldade calculada é a inteligência mal conduzida. Nem por isso deixa de talhar seus códigos de ética e conduta, alicerçados conforme o teor dos interesses coletivos das regiões purgatoriais. Quer dizer, a maldade calculada é inteligência mal conduzida, quer dizer, que em vez de ir para o bem, vai para o mal. É isso aí. Então, é aquela coisa que assim, eles fazem porque eles querem, eles calcularam, eles sabem onde atingir. Eles Eles têm planejaram inteligência, aquilo. muita inteligência, mas em que, em vez de usar para o bem, eles usam para o mal. O mal. E usar por mal, a gente só tem que expandir como a gente entende, como eles agem. Como que eles agem? Nos envolvendo, buscando as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente falha, é ali que eles vão aplicar a maldade que eles calculam. Qualquer falha que a gente tenha, assim, né, de qualquer coisa, é ali que eles vão Buscar. buscar por onde, né, entrar. É isso aí. Algo mais? Não. Eu marquei aqui depois, né? Sei que entre vocês, particularmente os que se agregam mais recentemente aos nossos labores de amparo, existe uma natural preocupação com o acontecido. De fato, há motivos para isso, considerando a dor e o peso causticante das provas emocionais que cada um vem atravessando neste momento. Entretanto, avaliemos por outro prisma. Enquanto nossos irmãos da carne derramam lágrimas de sensibilidade, uma vez nos encontramos diante da possibilidade de penetrar nos recônditas prisões do vale em busca da libertação de muitos. Então, eles não. O que você entende? Eu não entendi. Na realidade, aqui ele está falando o seguinte: a proposta lá do Darius Do Darius, é trocar o Antonino por uns Sim. 20, não sei quantos que estão lá nas prisões do Vale das Trevas lá, não é isso? São 100. Acho que são 100. É. O que ela está falando é o seguinte, que essa troca é uma oportunidade deles resgatarem essas 100 almas. Entendi. Porque eles são prisioneiros, né? Não tem como. Eles ficam Eles totalmente ficam, estão isolados. presos mesmo, né? Estão presos, não tem, eles não têm opção nenhuma, eles estão presos.
E aí trocar o Antonino por eles. É isso aí. Entendi. E aí, que mais? Seguindo, né, por causa desse parágrafo, então, eu marquei aqui, ó, o último. Conquanto apareça o fim, quero apaziguar os corações dos menos experientes. Tudo é renovação. A lei do submundo não é um apêndice na evolução da Terra. Integra em regime de mutação lenta todo o processo de ascensão do planeta. Ainda que os irmãos tenham seu ponto de vista na disputa e no domínio, nada ocorre sem a permissão divina. E mesmo os rumos, que podem parecer uma desventura, tornar-se-ão brevemente uma fonte cristalina de luz pelo bem da nobre causa a que nos devotamos. Aqui ela está dando uma explicação do que eles vão fazer, né? Que Sim. apesar de parecer uma coisa muito triste, né? Tem a sua, vai ter mais para frente vai ter uma recompensa, Vai ter uma luz, um objetivo bom, né? Maior, né? tipo bom, isso. Você vê que qual que é o vou fazer uma avaliação minha, né? Qual que é o problema do Antonino? Ele não assume aquilo que ele precisa fazer. Ele tem a dificuldade, De assumir as responsabilidades, então ele faz aquilo que os outros mandam, né? Agora, ele ficando sozinho, ele vai ter que decidir. ou ele assume, ou ele assume. Ele vai ter que decidir o que ele quer da vida. Entendeu? Então, mesmo parecendo que está jogando o Antonino aos O leões, caldeirão, vai trazer um crescimento para ele. Porque, no fundo, eles não estão jogando o Antonino nos Aos leões, leões. aos leões, porque eles conseguiram colocar algo dentro dele, ele já conseguiu, então eles vão ter acesso. Na realidade, o que está a proposta não é que as trevas vão capturar o Antonino. É que eles vão retirar. Simplesmente o Antonino não vai fazer mais parte do grupo X. É isso aí. E principalmente, eles vão ter 100 espíritos que eles vão poder cuidar e começar a renovar toda esses sentimentos dele. É aquilo que a gente fala. A coisa negativa depende do prisma que você vê. E ele vai poder continuar no bem, vai poder continuar o A escolha Antonino, uma estou facada. dizendo. É o Vai livre-arbítrio continuar, dele. vai ter a união, vai ter a opção dele, É isso né? aí. É aquilo que a gente fala da essência. Se ele já tem a essência do bem dentro dele, ele vai sair sobre uma tutela, mas ele vai se manter. Por Ele vai quê? abrindo Porque outro canto, né? essa Vai abrindo essência, outro canto. essa essência existe dentro dele. Agora, se existir só a essência do mal, é um livre-arbítrio. Ele fez a opção por isso. Compreendeu? Então, assim, é aquilo que ele falou assim, ó, a Maria Modesto pede para a gente ver. Olha o prisma. Se a gente estiver olhando de cima, a gente vai assim, o plano espiritual tá abandonando. E não é um abandono. Só que chega uma hora, é aquilo que a gente fala muito, a gente tem que assumir as responsabilidades que a gente tem. Se a gente teve todo o ensinamento, se a gente está ali trabalhando, a gente tem que assumir essa responsabilidade, sabe? Não dá para brincar, não dá para, eu vou seguir um, eu vou seguir o outro. Não, você tem que seguir você mesmo, porque é você que responde por você e não o outro, né? E aí, assim, se eu me reformo, se eu estou fazendo tudo isso, eu vou seguir aquilo que está dentro de mim. Porque sou eu que vou ter que assumir essa responsabilidade. E o Antonino tinha essa dificuldade. Ele não sabia se ia por um de lado, se ele ia para o outro, se ele ofendia, se ele não ofendia. Então, isso é maturidade. Ele precisa crescer. E somos nós. Uma hora a gente vai ter que dar o passo. E a gente vai ter que assumir essa responsabilidade. Fale, Solange. Na verdade, pelo que eu entendi, eles queriam enfraquecer, tirando o Antonino de lá, eles queriam enfraquecer o grupo X. É isso aí. Nesse caso, né?
Ele iria seguir a vida dele, a mediunidade dele, em outro lugar, não iria ficar desamparado, mas ali eles não queriam que ele trabalhasse mais. Foi isso, né? É isso aí. Aí o que ele, o trato é eles que os espíritos da luz parariam de trabalhar para manter o Antonino lá. Entendeu? Uhum. Vamos lá? Algo mais? Eu marquei somente a título de reforço daquilo que a gente vem ouvindo aqui com vocês. Na página 254, um parágrafo que começa assim: longe de nós qualquer manifestação contrária aos labores de equipe. Andou bastante, né? Eu andei. Tem mais alguma coisa antes? A Leda tem? Não. Mais Você tem, Sérgio? não. É. Longe de Eu nós. achei importante a gente ler esse parágrafo, Qual, Vera? mas ainda não é a hora. Antes. Um antes. Um antes? Tá. Deusinha, O que o 330. O que o acordo traz como efeito indesejável é o momento infeliz de nossos irmãos. O conflito naquela casa gerou a mágoa, a inimizade, a dor da culpa, julgamentos prepotentes, a disputa infrutífera, o descrédito ao afeto sincero, o vexame do mau exemplo, a obsessão desnecessária, o estímulo aos maus sentimentos e outros tantos desastres morais e espirituais. Tudo isso aconteceu por causa dessa desorganização, né? No grupo X. Pelas desavenças que apareceram na busca de cada um provar seu ponto, né? Meu Deus, que coisa, não? Já vivenciamos isso? Oh, e muito, né? E qual é o aprendizado que tiramos disso? O aprendizado vem nesse parágrafo que eu vou ler agora, aqui no Longe de Nós, que ele fala assim: longe de nós qualquer manifestação contrária aos labores de equipe. O mais poderoso diluente do personalismo e da vaidade. Serviço de equipe, entretanto, exige desprendimento, respeito ao limite pessoal, harmonia e amplo desejo de ser útil ao ideal, É verdade. né? Uhum. Mas quando eu falei assim, se já vivenciamos isso e todo mundo falou assim, vivenciamos, o que que aprendemos antes disso, do que está escrito dentro do livro? A gente já tinha conseguido pensar? Não. A gente já tinha conseguido trazer essa reflexão? Sim, desculpa. Sim, já tinha feito. Naquele episódio lá, eu me vi em várias situações do que a Vera acabou de ler aqui, exatamente nesse parágrafo. Muitas coisas aqui. A culpa, a mágoa, o descrédito ao afeto sincero, o vexame do mau exemplo, a obsessão desnecessária. Tudo isso aqui, os maus sentimentos, tudo isso eu me vi nessa situação envolvida em todo esse contexto aqui. Eu acho que assim, todos nós já vivenciamos momentos dessa forma. E o que que a gente conseguiu tirar de lição? Seja dentro, trabalhando dentro da casa espírita, seja trabalhando dentro do nosso lar, convivendo com as pessoas, seja dentro do nosso trabalho material. O que que a gente conseguiu tirar? Para nós, é o individual. Não precisa responder, mas só refletir no sentido assim. O que que eu consegui ver e sentir de tudo isso? Qual é o passo que eu
como encarnado, eu preciso dar para trabalhar com equipe? O que que eu preciso fazer? Eu acho que essa é uma reflexão que no grupo X eles não tinham. E aqui, nesse grupo, a gente está tentando aprender. Então, uma reflexão. O que que nós podemos fazer? Ora, Muito séria, e por isso que eu falo, é uma reflexão. muito Cada séria, um né? traz para o seu coração, para a sua mente e trabalhe, né? Uhum. Porque vai ser individual para depois trabalhar em equipe, para a gente Equipe. juntar. O que cada um tem no coração, né? Para depois servir para a equipe. Algo mais? Eu marquei na outra página 2 parágrafos seguidos. Um que começa com a separação. Acharam? Sim. Sim, Sim. Posso ler? pode. A separação sempre será desejável, mas não como resultado de conflito, e sim como multiplicação do campo de trabalho por meio de anseios nobres. É aquilo que a gente falou, né? Eles tirariam dali o Antonino, né? Fariam um acordo por uma necessidade da troca, de salvar 100, as outras 100 almas, mas tinham um cunho, um objetivo nobre por trás disso, né? Que era esse, e a multiplicação do campo de trabalho, abrir nova fonte de trabalho, onde ele pudesse, né, abrir uma outra casa. Sim, e é isso que acontece. Quando a gente é um trabalhador, a casa racha, eles esperam que isso aconteça. Que se abra uma nova casa, que se faça um novo trabalho. Isso não é somente com o Antonino, mas com todos que trabalham dentro de alguma filosofia. É Se uma você filosofia. rachou, Edgar Armond também falava a mesma coisa. Que Se assim, ali não aonde te serve mais, né? Se ali não está te servindo mais, se vai em retira. busca de. É, isso aí. O Ele importante falou é o assim: trabalho. aquele que está se sentindo, aquele que é o ponto, ele sai. Ele E sai. inicia O importante é o trabalho, né? O importante não é o a, individual, cada um. a É o casa, importante, é o trabalho, o trabalho para Jesus sempre em primeiro lugar, em e primeiro não lugar. a pessoa. Não a A pessoa. pessoa ela vai ser sempre, ela é sempre substituída. Não existe ninguém insubstituível, Sim, mas o trabalho está ali se realizando. E se o é trabalho você tem que que ser não feito. gosta, é você que não encaixa, é você que tem um problema, é você que tem que sair. Gerard Armand deixava bem implícito isso pra gente, entendeu? Explícito. Explícito isso pra gente. Porque, assim, é a questão da transformação. Se você não transformou, se você não consegue lidar com isso, né, com o perdão, com a aceitação, se você não consegue, o problema está em você e não naquilo que está acontecendo com os outros companheiros. E uma das coisas que ele falava assim, se você ficar, você vai minar. Você vai minar todo o trabalho, você vai ser uma porta aberta. E aí vai ser sempre ali, a gente sempre vai estar correndo atrás, a gente sempre vai estar correndo atrás. Então ele falava: para, reflete e segue, né? Às vezes a gente tem tempos em alguns lugares. O nosso tempo tem, às vezes tem começo, meio e fim. Eu precisava ter ali um ensinamento, eu tinha um meio, eu tinha um fim, tá tudo certo, né? É trabalhando os corações. Eu marquei o de baixo também. Tá bom, pode falar. O objetivo do tempo da maioridade do Espiritismo é a atitude da soma nas diferenças, do encontro fraternal em regime de solidariedade, grupos se apoiando conquanto pensem e ajam diversamente, uma rede de amparo, várias frentes de serviço ativo com as quais cada um pode contar nos instantes de testemunho.
seria no caso que mesmo que ele tivesse aberto essa outra frente de trabalho, ele não de todo precisaria cortar relações com o grupo X. Ambos poderiam trocar experiências num apoio, num amparo e numa causa maior com relação à fraternidade, seria isso? Na realidade, aqui ele já está falando de uma forma mais ampla, né? Mas a questão toda é o seguinte: lá no grupo X eles estão tentando abrir um trabalho novo, não é verdade? É, E não tá funcionando, eles não estão se entendendo nisso. Então, o que ele está falando assim, quando o espiritismo não como doutrina, mas como pessoas, né, como grupos espíritas, né? Então, o objetivo do tempo da maioridade do espiritismo é a atitude da soma das diferenças, ou seja, não importa que você pense diferente do que eu, nós vamos somar para que faça a coisa bem, né? E não disputar para que faça a coisa aí está da a minha resposta. forma. Aí está a resposta da pergunta que você fez lá na frente. O que a gente aprende, o que a gente aprendeu com a vivência, o que Então, consegui aprender para trabalhar, né? A pergunta que a Valéria fez para a gente e disse que a Uhum. gente não precisava responder, que era só o Mas aí, grupo, o mas é grupo que, que é o importante. então, mas aí, a Valéria falou que cada um Por si, lida da tá, entendi. resposta. Por quê? Porque olhar isso daqui é filosofar. Você tem que transferir Sim, tem isso que praticar. para o seu. Não, tem que transferir isso para o seu mundo interior. Entendeu? Entendeu a Entendi, diferença? entendi. Por isso que não precisa falar, porque senão cada um vai falar o seu mundo interior. Não é isso, não é esse o objetivo, tá? Então, esse texto aqui, esse parágrafo, é uma coisa importante, mas ele é filosofia. Como você aplica isso é que é importante. Aí que tá certo. E aí, onde que faz a gente pensar, pensar e pensar? Como que eu me encaixo? Algo mais? Não mais. Eu marquei na página seguinte, O médium na- isolado. Esse? Alguém em mais cima, antes? em cima, eu marquei em cima, Leda. Na pergunta, eu vou ter que ler o começo da página. E o que fica de tudo isso? Eis a pergunta que deverá ser feita nos dias vindouros. Compreendeu? Aí, eu acho que é o Zé Mário aqui respondendo, né? Sim, dona Modesta, creio que compreendi. Seria uma separação que inviabiliza estender as mãos uns aos outros no futuro, uma divisão que subtrai e não multiplica. Confesso que eu li mais de uma vez e eu não consegui entender. Seria uma separação que inviabiliza estender as mãos uns aos outros. Uma divisão que subtrai e não multiplica. Eu não consegui assimilar esse raciocínio dele. É que assim, vai cortando todos os pedaços, fica muitas vezes Isso que eu difícil ia falar. O parágrafo anterior, talvez. de entender. Tem que ler o parágrafo anterior. Fica extremamente difícil de entender. É. Tudo bem, vamos passar. Ó, alguns companheiros que chegaram ao Hospital Esperança depois de uma pródiga reencarnação prestada ao ideal, continuam contando sua versão pessoal das tragédias da desunião, colocando-se. Onde que está aqui? Quem Colocando-se. nada fez. Como se fosse no papel de vítima, né? Colocando-se como que nada fez para que as situações correspondessem, Corressem. corressem ao sabor das cisâneas. Muitos deles, na verdade, foram os arquitetos das separações. E suas ilusões não enxergam com lealdade tal descuido. Culpam a todos e não enxergam a própria parcela de desacertos.
Então, ali, muitos, quando a gente desencarna, quando chega no plano espiritual, não acredita que fez a coisa errada. Porque vê o erro no outro, mas não vê o erro em si. Porque não mudou essa postura de vitimismo, não mudou a postura do sentimento de blindagem, nada disso. Contam suas histórias lembrando fatos acontecidos há mais de meio século, ainda nutridos por mágoas e ressentimentos, que serviram de motivações para a disputa silenciosa na qual estagiam inúmeros grupos espíritas. Histórias que só sobrevivem em suas lembranças, porque dentro das próprias casas, por eles dirigidas, quase ninguém conhece a novela mental que alimentam relativamente aos acontecimentos infelizes nos quais foram protagonistas. E aí que fica, e o que fica de tudo isso? Eis a pergunta que deverá ser feita nos dias vindouros. Compreendeu? Sim, dona Modesta, creio que compreendi. Seria uma separação que inviabiliza estender as mãos uns aos outros no futuro. Uma divisão que subtrai e não multiplica. Então, assim, eles fizeram essa marca. Eles não se uniram, eles dividiram. Eles não Cada estão um por unidos. si. Cada um Eles por si. dividiram. E aí o que que acontece? Na divisão eles estão subtraindo. Eles Eles não não estão multiplicaram. não conseguem se juntar mais. Acabou, cortou o ciclo. É isso? Ó, ligou o quê? O cordão, ligou o cordão e aí começa a obsessão. Eu não gosto disso, então eu não vou ficar com essa pessoa. Essa pessoa eu marquei, eu não resolvi o problema. Eu levei como um problema pessoal e não como um problema de convivência no sentido daquele problema, daquele negócio, ó, que nem assim, vamos acertar o passe. E todo mundo pensa, não, tem que ser a minha ideia. Ali se criou uma celeuma. Então racha, então divide e não multiplica. Ao invés de ser 10, se divide para 5, para 3, para 4. Entendi, entendi. É assim que eu entendi. Hum, Entendeu? Mas ele estava falando de todos que, quando a gente chega no Hospital Santa Cruz, que a gente chega lá, a gente não é anjo E fica culpando os e outros. fica culpando. Eu só fiz por causa que. É, não, estava fazendo tudo errado, pessoal. É isso aí. É. É aquilo que eu tava, que eu falei, que a Leda, né? Essa é a responsabilidade. Eu vou assumir a minha responsabilidade. isso. É, Eu vou assumir o que que eu vou fazer? é. Sou eu que falo, sou eu que penso, sabe? Não adianta falar do amiguinho do lado. Vai ter que ser eu. E isso no todo, né? Para que que eu preciso fazer isso? Para que que eu preciso fazer aquilo? É um amadurecimento, não é verdade? É. Mas a gente nunca pode esquecer que tudo isso que a gente está falando aqui, né, está falando sobre a comunidade espírita, se aplica em tudo aquilo que a gente faz na vida, em todos os grupos que nós estamos inseridos na nossa vida, né? Tudo. O grupo do É na família, trabalho, o trabalho material, na família, na nos família, amigos. nos vizinhos, no prédio que mora. É isso aí. A Margarete, ela fala uma coisa assim, a gente chega num momento de vida, ela, ela passa uns exercícios e ela fala assim, quem está junto com você? Quem está junto com você? Quem você permite, né? E aí você vai fazendo exercício e você vê que às vezes só tem 4, 5 pessoas. E aí é onde ela fala, as outras pessoas não servem para você? Você é superior às outras pessoas? O que elas fazem te atinge, sabe? Então, assim, a gente leva muito, acho que, pro pessoal, né? Pra pessoa. Da A pessoa. Valéria é desse jeito, né? Então, a Valéria me causa isso. Ou, se a gente conseguisse
a ação que a Valéria toma me deixa assim, é diferente, os pesos são diferentes. Mas a gente leva muito na pessoa. Na pessoa, a gente não tem convivência. Não convive. E isso é na casa espírita, isso é na No família, trabalho. isso é no trabalho, isso é na sociedade. É. A gente vai criando o quê? A gente vai criando grupos. Feudos. É. E não é isso que a gente vive hoje na sociedade? Panelinhas. Tem aqueles que são do partido X, Y, Z, É. tem outros que são da religião X, Y, Z, aí tem E quando você quer. aqueles que são preto, branco, amarelo e vermelho, né? Tem aqueles que são mulheres e homens, tem outros que são crianças e velhos, né? E São assim por diante. grupos. São grupos. São E, grupos. E no, nem sempre no, e você no, consegue né, tramitar em todos. Você tem grupos que não aceitam ninguém no, de fora também. acho Só que a querem questão eles ali. principal é que não se unem para fazer uma coisa boa em É. conjunto. Porque a gente reencarna, acho que o principal, a gente reencarna para viver em sociedade, para a gente aprender. Com essa dificuldade mesmo, de aprender a encaixar, a dificuldade do pensamento do outro, eu aprender o respeito e aceitar do jeito que ele é. Não querer uma transformação. Ele que precisa querer essa transformação, ele que precisa dar esse passo. E muitas vezes a gente exige Que a que isso pessoa aconteça. mude para a gente aceitar ela. E ao contrário. Mas a pessoa é a pessoa. A gente que tem que modificar para aceitar. Isso É. sim. E aí, assim, a sociedade, a gente está aqui reencarnado para a gente aprender tudo isso. Essa lei de convivência. E aí, o que nós fazemos? A gente divide. A gente divide e subtrai. Separa, né? Ah, Vai separando. então. Ah, não gostei, não. É. Eu não gostei, não. Para mim, não serve. Para mim, essa pessoa não serve. Para mim, essa pessoa não Essa serve. pessoa não serve. Vamos parando por aqui? Exatamente, Juliano. Divide e subtrai.